Fala pessoal do YouTube, tudo bom? Aqui é o Bruno da Flora Garcia e hoje eu trouxe um vídeo do meu gênero favorito, que são as utriculárias. Pois é, todo mundo acha que é nepentes, né? Porque eu tenho um monte de nepentes. Eu gosto bastante das nepentes, sim, mas o meu gênero favorito são as utriculárias. São essas plantinhas que por vezes não são tão reconhecidas. Tem gente que não entende por que elas são plantas carnívoras. E é nesse vídeo que você vai entender como e por que elas são carnívoras. E também entender sobre o cultivo dos 3 tipos diferentes de utriculárias que a gente tem. Utriculárias terrestres, epífitas e as aquáticas. Então, bom, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para você, então, se inscrever aqui no canal, para você não perder nenhum vídeo da Flora Garcia. E também deixa o seu joinha, que eu sei que você vai curtir bastante esse conteúdo. Vamos começar. Eu vou falar primeiro das utriculárias aquáticas. No caso aqui eu tenho uma utriculária giba, que é essa planta, esse emaranhado de filetezinhos de verde, tá vendo? Não são essas folhinhas aqui, tá? Isso aqui é salvínia, é uma planta aquática. A utriculária é esse monte de coisinhas verdes que a gente não vai ver tão bem nessa minha planta os utrículos, que são as estruturas que fazem as utriculárias serem plantas carnívoras. Se vocês repararem com muita força, tem um pontinho preto ali, ó. Aquele é o único utrículo que eu achei nessa minha utriculária giba. Não sei por que ela está com tão poucos utrículos agora. Mas a utriculária giba, então, é uma utriculária aquática, que então tem os utrículos, que são as bolsas, né, vesículas, que são responsáveis pela captura dos insetos. De artrópodes aquáticos, outros micro-organismos. Ela basicamente se alimenta de coisas muito minúsculas. Todas as utriculárias são assim. Por quê? Os utrículos são armadilhas bem pequenas. Funcionam através de sucção. O inseto, o artrópode, qualquer micro-organismo ali vai tocar pelos sensitivos que estão fora do utrículo. E ele tem dentro dele uma pressão negativa que, quando o inseto toca, o utrículo se abre e por pressão suga o inseto, ou o artrópode, enfim. E isso faz com que então ele seja capturado. Eu devo ter umas imagens de utrículo melhor, eu vou tentar colocar aqui no vídeo, vai aparecer aí na lateral. Mas enfim, essa então é a utriculária aquática, uma utriculária giba. O outro tipo de utriculária que a gente pode ter são as utriculárias epífitas. Isso aqui é uma utriculária alpina, rodeada de dróseras, né? Mas isso aqui é a utriculária que eu quero mostrar. Utriculária alpina. As utriculárias epífitas são plantas que vivem sobre as árvores. Não são plantas parasitas. Assim como as orquídeas e as bromélias, as utriculárias usam a árvore apenas como suporte. A planta está ali apenas como suporte. Ela não está sugando energia da árvore, beleza? Não são plantas parasitas. E as utriculárias epífitas têm uma questão para cultivar elas, que são plantas que requerem uma umidade muito alta. Essa minha planta eu cultivo dentro de uma caixa transparente, fechada, para manter a umidade muito alta. E também temperaturas mais amenas. Então, por isso eu uso o vaso de barro. Basicamente, todas as utriculárias epífitas são assim. Gostam bastante de umidade alta e temperaturas mais amenas. Uma outra utriculária epífita é a utriculária nelumbifolia, que é aquela famosa das bromélias. Ó, essa é uma folha dela. Aqui eu tenho uma bromélia. Aqui tem uma outra folhinha dela. Essa é uma utriculária que vive dentro da bromélia. Os estolões vão ficando todos enrolados dentro da bromélia. Capturam então insetos e artrópodes aquáticos, enfim, micro-organismos que estão dentro da bromélia. Bruno, uma dúvida. Você falou sobre estolões. O que são os estolões? Eu puxei aqui uma haste floral só para mostrar para vocês os rizóides,
que são as estruturas que vão ficar com os utrículos. Além disso, a gente tem o estolão, que é de onde saem as novas folhas, e as folhas, e também as hastes florais. Então, uma utriculária basicamente são plantas que não têm raízes verdadeiras, por isso os rizóides, essa estrutura branca aqui. Tem um utrículo aqui, ó, dá pra ver, uma bolinha, uma bolsinha. Rizóides, os estolões, que vai ser por onde a planta se espalha, vai povoar todo o vaso e vai dar as folhinhas por cima do substrato. Além disso, ela dá as flores, né, que é a parte chamativa dessas plantas. Então aqui eu tenho uma utriculária graminifolia cultivada sob sol pleno. Olha o tanto de flores que ela dá. Normalmente, se você cultiva essa planta na sombra, ela fica com mais folhas, dá as folhas maiores. Mas no sol ela dá mais flores. Essa planta está muito bonita. Aqui eu tenho a utriculária sandersoni, que é conhecida como coelhinho, né? Uma planta muito bonita também. Aqui eu tenho uma utriculária cornuta. Uma utriculária brasileira, gosta bastante de sol. Percebam que todas as plantas estão com sarracênias, em vaso de sarracênia, porque elas gostam de sol. E aqui a utriculária pusila, também uma espécie brasileira. Utriculária arburge, essa aqui é chinesa, também cultivada sob sol pleno. Todas elas podem também ser cultivadas na meia sombra, só que acabam dando menos flores. Então, além dessas plantas que eu tenho aqui, que estavam lá em cima, junto com as sarracênias, no sol pleno, eu tenho também utriculárias aqui no cultivo dentro da estufinha, que mantém a umidade mais alta. Aqui eu tenho também florido uma Genlícia violácea, que também é da família das utriculárias. Também é da família das Lentibulariaceae, Genlícia. Também tem uma estrutura parecida de folhas, o estolão, onde saem outras rosetas. Essa é uma diferença entre Genlícia e utriculária. As Genlícias crescem em rosetas. Ó, aqui é uma roseta também de Genlícia violácea. Elas são em roseta. Aqui uma Genlícia espídula, é uma planta africana, se eu não me engano. Então, Genlícia também tem um cultivo parecido com as utriculárias. Essas daqui, tudo cultivado com umidade mais alta. É importante para essas plantas também, uma umidade alta. Genlícia espídula já é bem mais, aceita bem melhor o cultivo fora de estufa. Eu tenho plantas espalhadas pelo cultivo que estão fora de estufa. Bom, voltando para a utriculária. Aqui eu tenho uma utriculária nefrófila, cultivada em alta umidade, então as folhas ficam bem bonitas. Aqui eu tenho um vasinho que está até soltando uma hastezinha floral. É uma planta muito bonita, também brasileira. Aqui dentro da estufa vocês vão ver que meu cultivo é em vaso alto, tem vaso baixo, fica com bastante água, o vaso alto fica com menos água. Então, nesse quesito, o utriculária aceita bem esse tipo de variação. Bastante água ou menos água. Lógico, sempre variando muito entre as espécies. Tenha sempre isso em mente. Cada espécie vai ser diferente entre si. Então, é importante você pesquisar antes como é a planta, de onde ela vem, como é o habitat dela, para saber se essa planta prefere mais ou menos água. Aqui eu tenho um híbrido dessa utriculária nefrófila, que eu estava mostrando, com aquela utriculária da bromélia, a nelumbifolia. Deu essa planta aqui. Bem legal também. Gosta de muita umidade esse híbrido. Aqui eu tenho utriculária calicifida, também está soltando uma haste floral aqui. Outra planta que gosta bastante de umidade, se você tem ela em cultivo, mantenha ela em estufa, porque ela vai bem melhor. Utriculária tricolor, utriculária longifolia. Essas plantas eu não precisaria manter dentro dessa estrutura da estufa. Só que elas vão melhor aqui, então eu mantenho aqui dentro. Aqui também eu tenho uma outra utriculária tricolor. Aqui eu tenho um vaso recém-feito de utriculária fulva. É uma que às vezes eu coloco na lista de venda e o pessoal gosta bastante. Utriculária fulva.
Enfim, o cultivo de utriculária terrestre, no geral, pode ter muita variação. Então era isso que eu queria mostrar com todos esses meus vasos. Para vocês entenderem que dá para cultivar com bastante água, com menos água, mais sol, menos sol. Aqui esse lado da estufa pega menos sol, aqui pega mais sol. Então dá para ter variação de iluminação também. Então pesquise antes a espécie que você está adquirindo para saber se ela gosta mais de sol, mais de sombra, mais ou menos água. O substrato normalmente esfagno, com areia de filtro de piscina e perlita, é um bom substrato, vai bem aqui, mas também crescem bem em esfagno puro. Tem espécie que vai ser melhor na água corrente, vai ter espécie que não se importa com água corrente. Lá no começo do vídeo eu falei da utriculária giba, né? Eu cultivo ela assim, ó. Aquela eu coloquei naquele potinho, mas eu cultivo ela dentro da bandeja de água, assim, parada mesmo. Ela já vai bem. Um adendo sobre utriculária aquática é que poucas delas aceitam serem cultivadas. Normalmente só utriculária giba mesmo. As outras requerem condições de cultivo bem complicadas, água corrente, controle de nitratos, amônia, enfim. É bem complicado cultivar a utriculária aquática, assim como a aldrovanda. Então eu não recomendo o cultivo de utriculária aquática para pessoas iniciantes. É bem difícil. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha dado para pelo menos uma pincelada geral sobre utriculares. Quem tiver dúvida aí, deixa nos comentários aí embaixo, que eu vou estar respondendo. Dá o like no vídeo e também se inscreve no canal. Muito obrigado, valeu!